Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, reunião em caráter público e que tem o escopo de dar sequência às apurações em torno do processo 050 de 2023 e que, inicialmente, a partir da denúncia de uma servidora, em que pese a notícia de diversos servidores, trazia para nós apurações em torno do atendimento do serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, aqui no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru. Nós ouvimos, inicialmente, ainda em 23, quando da abertura do procedimento, a senhora Elizabeth Cristina Ribas, que formulou esse pedido por escrito em 27 de março, foi protocolizado aqui no Poder Legislativo. Junto desse procedimento trazido pela senhora Elizabeth, anexo também boletim de ocorrência de 21 de março de 2023, em face da médica responsável Lisley Gislaine de Oliveira Serigato. Ao apoio, por favor. E os fatos narrados, quando da oitiva dela, nos trouxe muita preocupação, e nós passamos, após aquela oitiva, a receber outros casos que nos foram transmitidos, e que, igualmente, dão conta da gravidade do que tem ocorrido ali. Apontamento, inclusive, para casos de adoecimento físico e mental. Nós solicitamos, através de artigo 18, o registro de procedimentos, denúncias ou reclamações na ouvidoria do município em relação ao SESMIT, as formalizadas. E nós temos aqui, formalmente, na ouvidoria, 2 denúncias, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reclamações, até a data em que esse documento nos foi enviado, em 10 de abril de 2023, conforme artigo 18. Num breve histórico, nós temos aqui o papel do SESMIT. Qual que é o papel do SESMIT? O próprio site do espaço já traz essas informações, né? É sempre bom a gente lembrar aqui qual o papel que cumpre, que deveria cumprir. SESMIT é a sigla para Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e é uma equipe de profissionais da saúde que ficam dentro das empresas para proteger a integridade física dos trabalhadores. O SESMIT está estabelecido no artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho e é regulamentado pela norma regulamentadora 04. Dependendo da quantidade de empregados e da natureza das atividades, o serviço pode incluir os seguintes profissionais:
médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. O SESMIT foi criado com a perspectiva dos aumentos de acidentes em que funcionários, em geral, sofriam nos seus locais de trabalho, mas não apenas para isso. O SESMIT também tem a função de alertar e dar instruções para os funcionários sobre o aparecimento de novas doenças, esclarecimento sobre qualquer tipo de doença e também evitar que pequenos acidentes de trabalho possam acontecer e prejudicar os trabalhos. Então, você vê que a essência do trabalho do SESMIT é para dar guarida ao trabalhador. O SESMIT surgiu no Brasil em 1967, com o objetivo de garantir que os profissionais tenham ambientes de trabalho mais seguros, além de atuar para prevenir as doenças ocupacionais. De forma mais ampla, a função central do SESMIT é garantir a manutenção da saúde física e mental de uma pessoa. Então, por exemplo, alertar equipes sobre a incidência de novas doenças e auxiliar nas medidas de prevenção contra acidentes também são atribuições do SESMIT. Em 67, criado a partir do Decreto-Lei 229, de 28 de fevereiro de 67, posteriormente foi regulamentado, mais precisamente em 72, pela Portaria 3237. Em 1990, o quadro do SESMIT foi alterado, sendo introduzidos todos os profissionais que participam dele atualmente. Aqui, uma orientação também sobre a NR4. Esta norma estabelece parâmetros e os requisitos para a constituição e manutenção dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. No caso, Prefeitura de Bauru, dos nossos e das nossas servidores e servidoras. A NR4 foi criado por meio da Portaria 3214, que trata sobre a segurança e a medicina do trabalho, com o objetivo de regulamentar o artigo 162 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Esta portaria aprovou a criação de diversas normas regulamentadoras. Nós temos várias normas aqui municipais também. Decreto 16.430, de novembro de 2022, Decreto 11.505, de março de 2011, Decreto 14.303, de junho de 2019. Temos várias normativas municipais. Pois bem, a despeito deste regramento, nós temos recebido aqui, a partir da primeira formalização, inúmeras notícias de casos em que, ao invés de dar essa guarida e este cuidado com o servidor, o atendimento e os procedimentos dentro da estrutura têm cuidado de assustar, adoecer e até, em casos mais graves, situações bastante delicadas. Vereador Guilherme, que também é membro da Comissão de Fiscalização e Controle. E como essa estrutura está no âmbito da administração, naturalmente, é mais do que da nossa competência, é também nosso dever. Até porque, como a gente tem dito e repetido aqui, não existe serviço público de qualidade se você não garantir respeito ao servidor e à servidora pública municipal. Então, esse processo, a instauração do processo 50 de 2023, partiu com base em denúncias do atendimento do próprio SESMIT. A reunião aconteceu em 23 de maio, com oitivas. A partir daí, um número muito grande de denúncias surgiram. Nós vamos ouvir essas pessoas todas. Hoje nós temos 3 oitivas aqui,
de casos igualmente graves. Um dos departamentos ali, um setor de perícia denominado Divisão de Apoio ao Servidor, é o que nos leva a questionar qual o apoio que tem sido dado ao servidor. Qual o trabalho que tem sido desenvolvido especificamente ali? Porque algumas carreiras acabam sendo destruídas por conta deste atendimento. Esse levantamento que eu já mencionei aqui, a partir do artigo 18, que nós fizemos no último semestre do ano passado, nós temos formalmente na ouvidoria 2 denúncias, 13 reclamações formalizadas e uma sindicância em apuração da conduta funcional da profissional junto à corregedoria. Nós estamos agora também, nós vamos agendar, para que a comissão possa sentar com o corregedor, com a equipe da corregedoria, para nós sabermos data em que essa sindicância começou, prazos e trabalhos desenvolvidos por ela. Nós sabemos o caráter de sigilosidade que os procedimentos junto à corregedoria guardam por força de lei federal, mas nós temos nossas prerrogativas enquanto comissão de fiscalização e controle. Nós estamos aqui, então eu vou pedir para vocês pegarem o microfone, Priscila, você primeiramente, para você se apresentar, dizer seu nome, onde você trabalha, quanto tempo de prefeitura municipal você tem, e depois eu pedir a mesma coisa para os demais, e aí, numa sequência, nós vamos adentrar os casos de hoje. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila de Menezes Silva, sou da área de educação, professora do ensino fundamental. Tenho 17 anos de prefeitura, aproximadamente. Bom dia a todos. Meu nome é Andréa Guerra Miranda Nascimento, também sou da área de educação, professora da educação básica infantil. Estou na prefeitura há 8 anos. É isso. Meu nome é Antônio Ricardo de Oliveira Nascimento, sou professor de educação básica infantil, pertencente à Secretaria de Educação. Estou na prefeitura há 12 anos. Muito bem, nós estamos falando aqui hoje, ouvindo servidores aqui que não são, neófitos, não começaram ontem na administração pública. Priscila, vamos começar com você. Queria que você nos contasse um pouco dessa sua passagem ali pelo SESMIT. Eu sei que não foi uma única, tem diversos momentos. Relembrando aqui o caso havido com a senhora Elizabeth, que também é da área da educação, mas dos serviços de apoio, é uma das nossas merendeiras, que é um caso que eu considero bastante grave, e que tem provocado na servidora um quadro de adoecimento físico e mental, não só por conta dos medicamentos, mas por conta da situação em si assediosa, e que eu considero extremamente grave. Inclusive, vamos estudar aqui a perspectiva da recomendação, até pela responsabilidade que o poder público tem disso, de acompanhamento do caso da senhora Beth, porque é realmente uma situação que levou ela a um estado físico e mental bastante grave. Então, eu queria que você, no teu tempo aí, você contasse para nós do seu primeiro contato, o que aconteceu, o segundo, no caso da senhora Beth, chegou às esferas muito pessoais, levou ela, inclusive, a um boletim de ocorrência por ofensas morais, por declarações assim muito fortes para uma senhora, não só idosa, mas recuperada, de um adoecimento, vítima de um câncer, inclusive, com uma situação familiar e social bastante fragilizada, mas com algumas agressões que levaram ela a uma instabilidade mesmo, do ponto de vista emocional, o que é muito sério, Não só porque prejudica o trabalho, aí depois não adianta o gestor falar de absenteísmo, se o cuidado que tem que se ter para garantir que isso não aconteça é feito no sentido contrário. Então, fique à vontade, bom dia, por favor, nos conte o que aconteceu com você em relação ao SESMIT e à equipe. Eu agradeço pela atenção. Eu dei entrada à denúncia em abril de 2023. O fato que me levou à denúncia ocorreu no dia 8 de dezembro de 2022, no período da manhã. Eu compareci ao SESMIT para passar por perícia
porque eu estava com atestado de psiquiatra por crises de ansiedade, fraqueza, labirintite, vômito, diarreia. E, por vezes, eu precisei ir ao hospital, fazer acompanhamento de saúde, com remédios e soro direto na veia. Tudo isso devido ao momento conturbado que eu estava vivendo na rotina familiar. Eu estava com uma rotina exaustiva, com 3 filhos pequenos na época, a minha menina mais velha de 5 anos, a do meio de 3 anos e um bebê de 11 meses. Meu pai, ele estava internado no tratamento paliativo. Por problemas de depressão, ele acabou ingerindo veneno de rato, teve parada cardíaca. O período de internação dele foi de 20 de outubro a 15 de dezembro. E, no dia 15 de dezembro, ele veio ao óbito, infelizmente. Então, eu estava naquela rotina exaustiva, cuidando das crianças, cuidando da mãe idosa, de 70 anos, todos muito abalados, porque a gente não espera passar nunca por essa situação. E, para ajudar, meu marido também foi demitido do trabalho, e aí eu fiquei desesperada também, na época eu tinha Unimed, aí não teria Unimed, tive que correr atrás para entrar no plano da Abvida pela prefeitura. Então, minha cabeça, meu corpo, meu físico, meu mental estava dilacerado. E aí eu lembro que a minha perícia ela foi antecipada devido ao Jogo do Brasil, que nesse ano estava tendo a Copa. E, nesse dia, eu tinha acabado de buscar minha mãe quando eu recebi a ligação, se eu podia antecipar, ela estava no hospital com meu pai. E aí eu falei, vou. Eu estava com minha filha de 3 anos, meu filho de 11 meses, peguei minha mãe no hospital e fui para a perícia. No que eu chego lá, estou aguardando a perita, né, e ela me chamou, e ela... mas você já está há bastante tempo afastada. Eu tinha dado um atestado de 30 dias, e depois eu dei um atestado de mais 10 dias, que eram os dias que ia antecedir as férias, né? Então, tinha mais 10 dias de trabalho e logo vinha minhas férias. Não, mas você já está bastante tempo afastada, você pode voltar. Aí eu falei assim, mas você não sabe o que está acontecendo, né? Fiz todo o relato, me emocionei, comecei a chorar, não consegui controlar a emoção, porque era um momento muito difícil, é um momento muito difícil ainda falar sobre isso. E aí ela falou assim, não, eu vou te dar alta. Né? Aí, no que eu comecei comecei a chorar, aos prantos. Eu chorava porque não estava em condições, até ali eu que tomava conta assim da família, quando tinha que acompanhar meu pai, entrar na ambulância, levar para fazer exame, porque infelizmente o nosso plano de saúde, o hospital, não tinha, acredito que ainda não tem, tomografia para fazer, ressonância. Então, tudo que eu tinha que fazer de exame com meu pai, tinha que colocar ele na ambulância, aquele desespero. Vai, 5 minutos, 3 minutos, sai da ambulância, põe na ambulância. Então, aquela loucura. E aí eu fui questionar, mas está aqui o atestado. Né? Você vai contestar um atestado médico? Você já passou muito dia, você quer atestado para quê? Para viajar? Então, ela chega a um ponto tão desumano que ela te ofende. Nesse momento, por exemplo, quando ela faz uma abordagem como essa, e você está sozinha com ela no consultório? Tem alguém ali? Estou sozinha no consultório. Quando ela fala isso, aí eu começo a chorar aos prantos. Eu não acredito. Meu pai estava quase morrendo no hospital e ainda eu escuto uma coisa dessa. Aí ela viu eu chorando aos prantos, ela batia na mesa assim, quem manda aqui sou eu que decido o atestado. Nisso, quem estava lá fora escutou. Minha mãe, com meus 2 filhos, estava lá fora, perguntou para a secretária, Juliana, isso é com a minha filha?
Aí a secretária minha mãe abriu a porta, segurando meu bebê no colo, minha outra filha, e eu chorando aos prantos, filha, o que está acontecendo? E eu tentando me controlar, porque eu não queria que minha mãe visse a cena, meus filhos vissem a cena, e eu não consegui me controlar. E aí veio a Darlene, né, porque todo mundo escutou as gritarias dela, as ofensas. Veio a Darlene, me tirou, sai um pouquinho dessa sala, vamos se acalmar, para você não deixar a sua mãe nervosa, os seus filhos nervosos. Eu lembro que a Juliana até praticamente chorou comigo. A Juliana é secretária. A secretária. Ela, calma, fica calma, vai passar, a gente vai resolver a situação. As pessoas que estavam lá, tinha um senhorzinho, eu vi o que aconteceu, eu escutei tudo, se você quiser, eu posso ser seu testemunho, mas eu estava tão nervosa que Você não conseguiu pegar o nome dele? Não peguei nome de ninguém, a única coisa que eu queria era sair de lá. E, nesse dia, do ponto de vista formal, ela fez essa glosa nesse seu atestado? Ela determinou a sua volta? Ela determinou a volta, ela tinha pedido para assinar, só que eu falei assim, não, eu não vou assinar, porque eu tenho um atestado, eu não estou bem. Aí ela falou assim, não, se você quiser, você pega um atestado de acompanhante. Eu falei assim, o problema não é, eu não estou precisando de atestado de acompanhante. Eu não tenho condições física e mental para assumir uma sala de aula. Eu não tenho condições. Ela, não, eu não vou, você está em alta já. E aí, quando eu comecei a chorar, eu acabei nem assinando. Aí a Darlene entrou, explicou toda a situação, conversou com a médica. Não, eu não quero prejudicar a funcionária. Se ela quiser, ela pode trazer atestado de acompanhante. E nisso foi a decisão dela. Né? E, nesse momento, quando ela faz toma essa decisão, ela apresenta justificativa formal no seu atestado para não aceitar ou não? Não, ela só negou o atestado e falou verbalmente. Você já tem tempo, já está bastante tempo afastada, você já pode retornar. Porque um dos documentos que a gente, nas pesquisas, né, porque a gente tem que acompanhar, ouvir, a gente tem que buscar conhecimento também, né? Sim. E dentro das normativas do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 2297 de 2021, o médico do trabalho até pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique a discordância após o devido exame clínico do trabalhador, assumindo integralmente a responsabilidade pelas consequências do seu ato. E, pelo histórico que nós temos ouvido, não é o que acontece. Não. No seu também não fez. Existe. É sempre a mesma coisa que ela fala. Isso não existe com nenhum funcionário, né? Essa justificativa, nem o exame clínico da discordância do atestado, que foi o que aconteceu comigo, que acontece com várias pessoas, né? Isso não existe. Se tem essa normativa está lá guardadinha, porque, na prática, isso não acontece. Quando ela nega um atestado, ela, ou até outro médico mesmo, porque ela só nega e ponto. Você pede uma justificativa, mas por quê, né? Se aqui o atestado está, como no meu caso, foi um atestado com uma explicação do que aconteceu e tudo mais e tal. Simplesmente não. E vocês têm esses atestados guardados? Sim. Sim. Sim, inclusive eu estou processando a prefeitura. E né? não tem nenhuma justificativa dela formal pela recusa desse atestado de outro profissional? Escrito, não. Não. E, inclusive, essa negativa, quando você pede para ela uma justificativa, ela tem esse tratamento de deboche, de achar que você quer férias ou não quer trabalhar, sem o que eu disse a Darlene quando fui atendido, ela não tem o menor approach, falei, um órgão que é para te dar um apoio, para te acolher, que eu falei, porque eu entendo, eu até disse isso para a Darlene, eu entendo que a prefeitura queira coibir pessoas que queiram
realmente... Porque existe, né? Pessoas que querem ali dar um atestadinho de má fé, boa, de má fé. Tudo bem, eu acho isso válido, justo. Só que você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Se você quer realmente coibir que esse tipo de situação aconteça, tem que ser mais específico. Se tem a lei, então teria que utilizar, porque isso aí sim, um exame clínico, uma coisa, né, mais específica, para realmente saber. Mas isso não é feito. Você é tratado com deboche, você já chega lá na condição de ter que provar que você está precisando. Não o contrário, de você chegar e ser acolhido e a pessoa ver, olha, você realmente está numa situação X. No meu caso, que foi um acidente de trabalho, com NAT aberta, testemunha, ela não quer nem saber, ela nega, fala que eu estava malhando no SESI, que eu quero... Me confundiu, disse que eu era professor de educação física. E eu falei, eu acho que a senhora está me confundindo. Né? Falou isso durante o seu atendimento? Durante o atendimento, porque que é uma coisa muito Doutora difícil. Lisley. Que é uma coisa muito difícil, que eu digo que é mais no campo do relato do que no depoimento, porque eu não tenho prova. Ela é muito esperta, ela fala isso dentro do consultório. Ali, naquele momento. Se você a posição pedir... reiterada de muitos servidores vai quebrar isso. Só que, no meu caso, como ela se alterou e deu para ouvir os gritos fora. Então, quem estava lá, se a gente pegar o histórico das pessoas que estavam lá no dia, eles vão poder afirmar. Porque a Darlene, a assistente social, a Juliana, elas que me atenderam porque ouviram o que estava acontecendo. Porque eu chorava, desesperava, ela batia na mesa, gritava, que ela que decidiu o atestado, que eu queria atestado para viajar. E então foi isso, assim. esse comportamento também me parece meio que Ctrl-C, Ctrl-V, porque nos relatos que nós tivemos aqui da dona Elizabeth, as frases vão se repetindo. As frases vão se repetindo. Não querer trabalhar, ser vagabundo, você quer passear. Pode falar no microfone. Bom dia. Comigo também não foi diferente do que os colegas disseram. Eu estava com um problema bem grave de psiquiatria, inclusive depois do primeiro corte que ela deu da minha licença. Eu tenho trabalho aqui em Bauru e em Pederneiras, eu tenho 2 contratos. E o INSS, é sabido por qualquer um que o INSS corta, né? E o INSS me concedeu. E eu levei o papel para ela junto. Ela olhou, ela quis saber quem era o médico do INSS, porque acho que ela achou que ela iria até interferir no que eu tinha conseguido do outro trabalho. Isso. Aí não vem o nome. Ela falou, não vem o nome. E, na primeira, eu estava realmente numa crise muito forte, mal levantava a minha cabeça de realmente mal que eu estava. Eu cheguei a tentar tirar minha vida, para vocês terem uma ideia. Nossa. Quem realmente também deu um apoio e viu os nossos casos foi a Darlene, a Marília, que depois passou a me acompanhar também, lá do SESMIT. Mas, no momento, como a colega falou e como dele, dentro do consultório, ela estava sozinha. E, assim que eu entrei, a primeira coisa que ela falou, depois de cortar minha primeira licença, que seriam de 60 dias, ela deu 16, eu voltei na minha psiquiatra fez um relatório, daí junto com um atestado, para ela, que eu não tinha condição de estar em sala de aula. Ela nem olhou o relatório, olhou só a questão do INSS, que é uma coisa que talvez ela tenha, né, mas voltou a cortar sem nenhuma justificativa. E, nesse primeiro dia, eu fiquei muito em choque. E eu cheguei a entrar em surto dentro do consultório e saí de lá dentro de uma ambulância, para o pronto atendimento. De lá do SESMIT? Aham. Você saiu do quê? De ambulância? De ambulância, com o SAMU. Por conta do quê? Do sistema nervoso que ficou alterado? Eu tive uma crise nervosa lá dentro, porque ela... A data desse atendimento, você lembra? Quem que te buscou? O SAMU? O SAMU. Isso é importante. E outro lá no atendimento... Para assessoria, solicitarmos todas as vezes em que o SAMU foi chamado no SESMIT, porque nós temos notícia de que há outros casos. E detalhe... E a polícia também. Isso, que eu ia... Nossa,
A polícia É também. nisso que eu ia chegar. Quando eu tive a crise, né, dentro do consultório, nervoso porque o meu tratamento é psiquiátrico, então já estava gerando vários fatores. Eu estava tomando bastante remédio, mas não fazia tanto tempo assim, então eu estava bem desconexa mesmo. E a crise foi intensa. Eu caí no chão, eu gritava. Daí chamaram a polícia para mim. Eu tinha tentado tirar minha vida. Eu tenho fotos, eu tenho testemunhas sobre isso. O meu esposo também passou por vários problemas além do acidente de trabalho decorrente. Minha família toda ficou extremamente abalada com isso. E eu entrei, eu falei, eu estou pedindo socorro, né? Eu vim pedir socorro. E ela tinha falado para mim, eu tive tomando cerveja ontem. Eu fazia 15 dias que eu não lavava a minha cabeça. Eu fazia, acho que 3 dias que eu não tomava banho. Eu tinha emagrecido muito, eu não levantava mal, eu levantava a minha cabeça. E ela falou que eu tinha... Eu falei, me viram? Você tem alguma foto? Só que é dentro do consultório, como ela falou, então as pessoas não ouvem, então não sabem isso. Mas aquilo é um punhal no nosso peito, né? Porque você já não está bem, você já tinha tentado tirar a sua vida. A pessoa vem com deboche falando que você tinha tomado cerveja no dia anterior, à noite, aonde? Quem viu? Quem são essas pessoas? Ela fala isso assim, na maior. E, enfim, daí chamaram a polícia para mim. E você ficou lá até a polícia chegar? Fiquei, meu esposo estava junto. Então, essa ocorrência deve estar registrada. Aí, não registraram, porque o SAMU chegou na sequência e o SAMU colocou eles para correr. Porque o SAMU falou, a gente percebe esse movimento sempre ali, da Lisli com eles. Eles falaram, a gente não pode falar explicitamente, o pessoal do SAMU, que foram os que me acolheram, que me deram suporte até psicologicamente naquele momento, porque, além de você estar mal, de você estar passando, a polícia vem para te oprimir, numa situação de opressão. Eles não vêm querendo saber o que está acontecendo, porque, como são amiguinhos, que é ali do lado. Né? Pega o microfone. Porque é ali do lado, né, e tem uma base em frente. Né? Quando eles chegaram, eu apesar de estar com a Andréia ali, eu percebi a movimentação, a amizade ali e tudo, já... O que está acontecendo? Quem que é? Né? Quem que é que eu devo reprimir? Né? Eu imagino. Porque foi nesse sentido, de botar pressão, de fazer uma coisa. Eu falei, quando a Andréia estava em crise. Fazer questão de ler aqui esse documento dela, que é o laudo médico, que ela apresentou no dia, né? Que você apresentou no dia. Paciente Andréia Guerra Miranda Nascimento, F41.1, F32.1, está em tratamento nessa unidade de saúde. Apresenta hipotímica, labilidade emocional, atenção e concentração diminuída, ansiedade, insônia e hipopragantismo. O que se trata, né? No momento, não apresenta condições para atividades laborais no local de trabalho. Solicita afastamento para tratamento de saúde ou transferência imediata de local de trabalho. 16 de outubro de 2023. Laudo da doutora Milena Macedo Paulette, do Apvida. Esse foi no segundo atestado, né? Ela deu o primeiro e de 60 dias, dos 60 dias ela me concedeu 16. O doutor Google aqui, o Guilherme acionou o doutor Google aqui para nós entendermos o hipo, não é pragantismo, tá? Acho que está digitado errado, é hipopragmatismo. Falta de iniciativa para alguma atividade, mesmo que prevista ou obrigatória para o paciente. Como eu disse, assim, eu não tinha realmente ânimo para nada, eu só chorava, eu emagreci quase 5 quilos em um mês. Eu realmente assim, fiquei agora com muita terapia, muita medicação, mas dentro da sala de aula, como fui obrigada a voltar para cá, é difícil, porque eu sou da educação infantil, então muitos dias eu chorei muito dentro da sala de aula, e isso não é... As crianças não entendiam nada. Atinge a criança, né? É o que a Priscila falou. As Se crianças você não está preparada... Não entendiam nada, choravam junto. Não tem profissional de apoio suficiente na escola para dar esse apoio. Eu não conseguia ter um espaço, um momento para eu chorar. Então, era desesperador. Então, assim, foi muito traumático mesmo, além do que eu estava passando, essa situação dentro do lugar que você espera o mínimo de acolhimento, né? Infelizmente, quando a gente mais precisa de apoio, foi negado. Né? É negado quando ela nos atende.
E não foi a primeira vez que isso aconteceu. A partir daí eu já vinha com um tratamento psiquiátrico, né? E aí eu pedi a intervenção da psicóloga Marília. Aí eu comecei a ser atendida pela psicóloga. Porque quando A Marília é de onde? a Marília é do SESMIT. Do SESMIT a psicóloga também. Marília é do SESMIT. Certo. Sim, Ela fica numa das salas lá no Aí SESMIT. você pediu para passar por ela. Pedi para passar por ela, mas toda vez que eu passava pela Marília, eu chegava lá já com um pouco de crise. Porque eu lembrava de tudo que eu já passei por ali e eu falava para ela, nossa, eu chego aqui, começa a acelerar o coração, passar mal, porque você não acredita no que você viveu ali. E foi o que a Darlene falou, aqui é espaço de apoio ao servidor, não é para acontecer isso. E ela menospreza, a doutora Lisley, ela menospreza o nosso problema. Entendeu? Ela é muito desumana, desrespeitosa. Ela não está preocupada com o nosso bem-estar e com o que estamos sentindo. É o que ela pensa e pronto, acabou. Porque isso não aconteceu comigo, não foi uma vez só. Essa foi a gota d'água, porque eu perdi assim, eu saí do meu controle, né? Ela me abalou muito emocionalmente. Porque quando você vê o seu pai tentando se matar e se matou com veneno de rato, por motivo de depressão, você fica desesperada. Porque, tipo assim, eu sou filha dele, eu tenho medo. E como eu estava muito abalada, a primeira coisa que eu fui, no dia seguinte que meu pai foi internado, eu fui num psiquiatra. Porque eu já estava numa exaustão, a rotina, com 3 filhas pequenas, o marido trabalhando de madrugada e eu tendo que dar conta de tudo. E aí eu falei assim, eu sou filha dele, eu quero entender como que a depressão, né, como que é genética, não é? A gente fica desesperado. Claro. Ele falou assim, realmente tem 40% de genética. E aí eu falei assim, eu não quero que aconteça isso comigo, eu não quero passar por isso. E aí comecei, né, a usar medicamentos. E aí, quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu piorei. Eu tive que aumentar a dosagem de medicamentos, eu tive que fazer terapia. Exatamente o que aconteceu com a dona Beth, que, inclusive, trouxe os medicamentos aqui. É uma pessoa de mais idade do que todos vocês, então, visivelmente, o grau de instabilidade emocional se acentuou de forma gigantesca. Mas assim, o número de medicamentos que ela toma é aflitivo. É aflitivo. E é o contrário, isso que está acontecendo, do debate que nós temos feito aqui desde 2022, que é a situação do assédio, do adoecimento mental e a necessidade de você ter, na esfera do poder público, que é o maior empregador do município, 7.000 pessoas, são 7.000 famílias. Você tem realidades muito diversas no perfil, inclusive genético, né, que requer que você tenha um olhar para perceber, né, tem que ter uma sensibilidade de entender esse outro lado que você está falando. Onde é que tem o apoio ali na escola? Eu preciso chorar, onde que eu choro? Né? Quem que vai ter esse olhar, essa preocupação? A necessidade de você ter uma política transversal que faça, que tenha essa percepção. Porque, às vezes, até a realidade que você enfrenta com os alunos, no caso da educação, né, no caso da saúde, os trabalhadores convivem com situações muito graves, muito aflitivas. Isso também leva a um agravamento da situação que ele vive. E você não tem o estabelecimento de uma política mais ampla, né, vista de cima, para você ver onde eu estou diagnosticando, eu estou olhando, eu estou tendo um olhar mais crítico, mais perene, né, próximo, para eu poder não só ver, diagnosticar, mas tipo, ajudar, dar o apoio. Por quê? Porque isso vai acabar tendo um quadro de absenteísmo mesmo, óbvio. Não é? Porque o contrário disso é o quê? Você quer pessoas adoecidas na sala de aula, inclusive do ponto de vista da saúde mental. Você quer pessoas impossibilitadas de cumprir. Nós temos uma educação maravilhosa do ponto de vista de conteúdo, de currículo. Não é? Agora um sistema. Mas se você tiver com uma pessoa adoecida, claro que você não vai dar conta de fazer, em qualquer área, seja educação, saúde, engenharia, limpeza, as merendeiras, não é? Você não vai ter condições, efetivamente. Então, é muito grave mesmo. Porque a essência da criação do SESMIT é isso. É fazer o contrário do que a gente vem sentindo, que, na grande maioria das vezes, está acontecendo
com os servidores. A sua primeira passagem por lá foi logo no diagnóstico do teu pai, na tentativa de tirar a própria vida, ou antes disso você já tinha passagem pelo SESMIT? Não, eu já tive passagem pelo SESMIT. Eu entrei em 2007 na prefeitura. Em 2011, aconteceu um episódio. Na época, eu era professora do Estado e professora da prefeitura. E do Estado, eu vinha pelo artigo 22. E, no artigo 22, a minha sede era em São Paulo, e eu vinha como substituta para cá. E aí, em 2011, né, por erro de liminar, eu acabei perdendo, né, a minha substituição, e, em junho, eu teria que voltar para São Paulo. Eu fiquei desesperada, porque eu vim de São Paulo com 14 anos, porque eu sofri abuso sexual. Então, eu tenho um trauma, né, de adolescência. E, quando eu me vi tendo que voltar para a região onde eu saí por conta desse trauma, eu tive crise de ansiedade. E meu médico queria me dar 2 meses. Eu falei, não, eu não quero tudo isso, eu quero trabalhar. Só que eu preciso me recompor. Por enquanto, me dá só 15 dias. Eu vou conseguir me recompor, porque eu não deixo assim me abalar, eu procuro vencer as dificuldades. E aí ele me deu 15 dias. E, na época, demorava-se muito para você ter um retorno da perícia. Então, às vezes, você passava esses 15 dias de atestado, depois desses 15 dias, você voltava na perita. Quando eu retornei, quando eu passei pela perita, eu já tinha passado os 15 dias. E ela falou assim, não, mas isso já faz tempo, já passou faz tempo, né? Não precisa se preocupar. Né? Já tem que aceitar o que aconteceu, umas coisas assim absurdas, que ela não sabe a dor que eu estou sentindo, né? O trauma que eu sinto, que eu tenho. Então, ela falou assim, não, desse atestado aqui, só vou te dar 7 dias. Eu falei, mas, doutora, já passou os 15 dias. Né? Eu já voltei a trabalhar. Esses 15 dias eu já tive a falta médica. Ela, não, vou te dar só 7 dias. E eu, inexperiente, achei que era procedimento, né, da prefeitura. Liguei. Oi? E aí eu liguei para a minha diretora. Eu falei assim, viu, a médica contestou o atestado e me deu só 7 dias. O que eu vou fazer com esses 8 dias? Né? Porque a médica falou assim, não, agora você vai assumir suas faltas. Mas como assim assumir minhas faltas? Eu não sabia de nada, né? Aí saí de lá, né, sem saber o que fazer, liguei para a diretora, ela falou assim, não, você tem TRE, que é o direito da eleição, né, que a gente tem uns dias para descontar de trabalho. Né? Aí eu falei, sim, tenho. Eu falei, então, para você não perder esses dias, vamos entrar com as TREs. Eu falei, tudo bem, vou entrar com as TREs. Aí perdi as 8 TREs para não ficar com a falta injustificada. Inclusive porque a falta injustificada, isso é importante que se diga, né? Você tem toda uma consequência da evolução da carreira. Você tem toda uma... Pode falar. Eu estou com falta injustificada. Também não me foi oferecido nenhuma alternativa, né, de TRE, que eu também não teria, porque eu usei tudo. No mesmo caso também. Eu sofri um acidente de trabalho no dia 19 de setembro de 2023. Eu estava preparando a mostra cultural da escola. Sofri um acidente com uma tesoura que estacou meu dedo, esse dedo. Rompeu parcialmente o tendão. Passei primeiramente pelo pronto atendimento, que me deu 4 dias imediatos. Depois, uma semana depois... Pronto atendimento nosso? Pronto atendimento do Apvida. Apvida. Sim, eu fui para o pronto atendimento do Apvida.
Porque Guardou todo esse material, você tem tudo. tem, é só eu passar. não trouxe hoje, mas eu tenho todo esse tranquilo. material documentado. É que nós vamos pedir para vocês depois, tanto para a Priscila, quanto para a Andréia, quanto para você, nós vamos pedir cópia disso, porque isso tudo vai instrumentalizar o processo 050. Sim, tudo que eu vou falar a partir de agora, né, em relação ao meu dedo, eu tenho documentado. Esses 4 dias foram nessa semana que eu passei no pronto atendimento. Foi aberta a NAT no dia seguinte, porque tinha testemunhas. Eu estava na sala, né, com as professoras também, preparando a mostra cultural. A partir daí passei num especialista. Teve o episódio com a Andréia, minha esposa, que tentou tirar sua vida, uma semana depois. Aí, sabe, a cabeça nossa fica, né? Foi um acontecimento que ainda não foi superado. Sim, e foi muito, né, muito forte mesmo, porque nesse balaio todo, nós também, a minha esposa sendo assediada na escola, teve um processo no SESMIT, no DAS, que a diretora mandou eu, a Andréia e uma outra professora pedindo aptidão ao trabalho por conta de faltas, sendo que eu tinha, no ano, até a data que ela requeriu esse pedido de aptidão, eu tinha apenas 8 faltas no ano, espaçadas. Né? E na justificativa dela, disse que eu estava prejudicando o andamento escolar das crianças, porque não tinha linearidade, porque estava sempre... Mas isso não se justifica. Né? Teve esse processo no SESMIT, que nós passamos com a Darlene, com a Sílvia e com a doutora Marília, psicóloga. Bom, isso é outra coisa. Né? Paralelo a isso, fui num especialista de mão, que fez um relatório que me apontou em exame clínico que eu havia realmente rompido parcialmente um nervo do dedo, especificou qual foi a profundidade, etc., recomendou 60 dias de afastamento para tratamento, porque eu estou sem sensibilidade, ainda estou. Eu passei no SESMIT com a doutora Lisley, que desses 60 dias me deu apenas 7, que foi uma semana para frente que eu fui fazer a perícia médica. Quando ela te falou isso, ela falou por quê? Porque o que te pediu 60 dias era um ortopedista. Sim, um ortopedista especialista. Exatamente. Aí, quando ela fala que vai reduzir de 60 para 7, qual que foi a justificativa dela? Nenhuma. Apenas que... Nem verbal. Nem verbal. Hã? Não, mas dessa vez ela não falou nada disso, não. Ela apenas não deu, pode voltar ao trabalho, 7 dias. O que ela fez? Ela deu os dias que eu já tinha passado, né, em atestado médico. Ou seja, volta imediatamente. Isso, volta imediatamente. Eu falei, eu não tenho condição de voltar. Eu voltei à médica, isso pagando consulta particular, porque no plano eu não consegui imediatamente, né, um especialista. Isso, sim, porque... Isso que você está falando é importante, porque várias das pessoas, inclusive que nós vamos ouvir nos próximos dias, das que nos procuraram, vereador Guilherme, relatam isso. O quanto acabou investindo do próprio bolso, porque na contradição de atestados que foram glosados, né, indeferidos, sem justificativa formal do porquê, a necessidade de buscar a confirmação do laudo inicial e do pedido inicial levou os servidores a pagar consultas particular com especialistas, porque o time do convênio realmente ia permitir, acabar fazendo com que as faltas fossem se acumulando e aí, aspas, injustificadamente, já que o atestado inicial estaria glosado. Nós temos várias versões sobre isso. A doutora Lisley tem todo o direito de discordar de um atestado médico, de um colega profissional, desde que coloque no papel essa justificativa, né? Coisa que ela não está fazendo. Quer dizer, ela já está infringindo a resolução do Conselho Federal de Medicina.
ela tem todo o direito de discordar do médico que assinou o atestado que o servidor traz, mas tem que justificar e assumir o risco. Então, só nisso já está sendo uma falta grave, né? Eu não sei qual é o grau de instrução dela, se ela tem especialização, se ela tem alguma coisa específica em alguma área, porque, no caso dele, por exemplo, trazer um atestado de um ortopedista, que, além da faculdade de medicina, fez residência em ortopedia, porque, para você ser ortopedista, tem que fazer residência na área. Mas eu a questionei sobre isso, porque eu fui, de novo, na médica, ela fez um outro relatório dizendo que a situação não havia mudado e que a recomendação era a mesma. Eu, por 2 vezes, voltei, pedi, porque eu tive que ir de semana a semana, porque eu não tinha condição, eu fui atendido numa outra semana pelo Dr. Tiago, que aí deu e ainda falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso fazer fisioterapia, né? Eu estou esperando, porque até isso eu tenho que esperar também, porque é todo o andamento do plano. E no terceiro atestado que eu dei, que foi do dia 16 de outubro ao dia 23, nessa semana eu ia fazer perícia, o SESMIT me ligou para mudar essa perícia, porque falou que tinha que ajeitar, que tinha muitas coisas lá, se eu podia colaborar. Eu falei, claro. Marcaram para a segunda-feira posterior. Nessa segunda-feira que eu cheguei, dia 24, dia 25 de outubro, uma segunda-feira, ela se juntou com esse Tiago, que também é médico do trabalho, mas ele é tipo parça dela ali. É uma coisa assim impressionante. Ele ficou mudo e calado, simplesmente, né? Falou, vou fazer uma juntada. Essa juntada foi apenas para falar que ia me colocar em restrição, né? Para eu poder voltar a trabalhar. Aí eu falei, olha, eu não me sinto em condição, mas eu vou te colocar em restrição. O que está acontecendo? Seu dedo, tá? Então, a restrição que ela me colocou foi assim, evitar usar o dedo indicador direito no trabalho. Eu falei, eu sou professor de educação infantil. Como é que eu vou evitar usar o dedo quando eu estiver com as crianças no parque, quando eu estiver fazendo alguma atividade com as crianças, eu preciso pegar as crianças no colo, as crianças não vão entender que não podem pegar no meu dedo. Tudo isso eu questionei e falei, poxa, aí ela olhou para ele, simplesmente me deu a aso, me negando também uma semana de atestado anterior, era um dia 24 ou 25 ou 26 de outubro, ela disse, me deu a asa com data de volta dia 16 de outubro. Aí eu falei, mas vocês não vão me dar essa semana que passou? Inclusive não teve nem perícia? É isso mesmo. Aí que eu entrei na seara, eu falei, mas eu passei por um médico especialista, ortopedista, especialista, falei que fez residência, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, para se especializar na mão, no dedo. Ela me deu 2 atestados com laudo e relatório, falando que eu não tenho condição, e a senhora vem e me nega e não tem nenhuma justificativa. Ela não tem, você pode voltar a trabalhar. E eu fiquei com injustificada. Injustificada. Eu tô apesar de terem sido 7 dias de atestado, eu fiquei com 5 faltas injustificadas. Fui descontado, financeiramente fui descontado, entrei em contato com o sindicato ao qual sou filiado, falei com o Dr. Júlio, sim, que me atendeu e tentamos. Eu tentei também, eu fiz um requerimento pedindo a reavaliação, né, justificando que eu tinha passado por médico e o médico tinha dado um laudo, etc, etc. Relatei também nesse requerimento que fui tratado com deboche, quer dizer, coloquei as situações. Me responderam malcriadamente, dizendo que eu que estava provocando a situação, porque eu tinha levado lá vários atestados com o mesmo CID. Falei, mas tem que ser, porque, na verdade, esse atestado tem que ser com o mesmo CID
porque é na NAT. Então, eles me responderam de uma forma ridícula. Eu tenho isso documentado, está documentado, vou trazer para vocês. Aí eu fui procurar o doutor Júlio, aí, doutor Júlio, vamos entrar, vamos através do sindicato, falar com o secretário da administração, esqueci o nome dele, não é o Everton. Eu me esqueci o nome dele, Cristiano, acho, Cristiano, isso. Foi falado com o Cristiano, tudo, mas aí o SESMIT, né, mesmo, deve ter conversado com ele através da Marina e da... Por isso também, só uma parte, que quando você fala de testemunho, você tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que estavam lá para fazer perícia, tudo bem. Agora, se você quiser contar com um funcionário de lá, é um difícil, viu? É uma areia movediça aí. Mas, ó, os relatos de vocês, o relato da outra merendeira, não esqueci o nome, da dona Elizabeth, são relatos fortes. Sabe? A secretária, por exemplo, ela é testemunha de fatos que aconteceram, do seu, dela, ela que chamou a polícia. Quer dizer, ela também não pode negar esses fatos também, a secretária, né? Por mais que exista uma amizade de trabalho entre, né, em determinados setores, tipo, vocês trabalham no mesmo setor, existe uma amizade de trabalho, mas contra fatos, né, não tem como negar, né? Então, diante de fatos também, a servidora tem que confirmar esses fatos também. Sim, mas elas tomam partido, né? Porque no dia que aconteceu com a Andréia, que ela teve a crise e tudo, né? E elas foram chamar a polícia, porque a Andréia estava gritando, eu tentei conter e tudo. O posicionamento das funcionárias era assim, não foi de acolhimento, foi assim, nossa, ela quer atacar a doutora. Chamaram a polícia porque para reprimir a Andréia. Eu, inclusive, nesse dia, eu perdi a minha razão. Porque eu achei tudo um absurdo. Sim. Eu infelizmente, perdi a boa. Falei muito alto, desrespeito, reclamei. né? Sim. Pelo desrespeito, pela atenção. Eu falei. Agora eu falei, minha esposa, há menos de 2 semanas, tentou se matar e vocês estão aqui, nesse movimento. E tem gente aqui falando comigo no Zap, que também é servidora, inclusive uma que está afastada, dizendo, eu estou aqui, trêmula, nervosa, chorando, porque eu estou me vendo na situação que eles estão narrando. Eu passei por isso. Você vê qual que é o efeito, não é? É importante falar. Sim, não é? Tem que tomar providência, senão não muda. Não vai mudar nunca. Sim, e até porque eu estava conversando esses dias com o André, com o meu fisioterapeuta, que eu também estou com problema no ombro, estou fazendo fisioterapia, eu comentei, quando você está num tipo de situação dessas, que a pessoa te oprime, você está com a razão, mas você parece que não está com a razão. Parece que é um crime, você está cometendo um crime, que você pede para ficar doente. E você se sente muito sozinho. Sabe? Assim como aquele, só comigo que está acontecendo aquilo. Então, eu acho importante as outras pessoas saberem que o que aconteceu com ela, aconteceu comigo, aconteceu com você. Com a Elizabeth, eu conheço a Elizabeth, nós trabalhamos juntos durante 1 ano, 1 ano e meio, no Gasparzinho. É uma ótima funcionária, uma excelente pessoa. Eu mesmo já testemunhei de ver, né, pessoas entrarem com o pé engessado, com o pé torto, inchado, e sair de lá quase falando que vai ter que voltar a trabalhar. Eu tenho uma situação, vou rapidamente contar, porque não é de hoje, a Lisley. Eu entrei na prefeitura como atendente, no RH da prefeitura, em 2011. Em 2016, eu passei como professor, né, para assumir o cargo, passei pelo SESMIT, pela doutora Lisley, que já havia pegado no meu pé em outras situações, e disse claramente para mim que ela não ia me aprovar, porque eu tinha hérnia de disco, eu tenho uma hérnia de disco na lombar, e eu tinha, na época, estava com um problema, uma lesão no joelho, que eu já tinha tratado, inclusive, e ela falou, eu estou vendo aqui no seu histórico, você tem lesão no joelho, eu não vou te aprovar.
quando eu fui fazer lá, bater no exame admissional, ela pediu, ela não me deu o admissional, ainda pediu um exame de ressonância para o joelho e para a lombar. Me fez agachar e tal, coisas que eu pude relatar depois que não aconteceram com outros professores, com outras pessoas que estavam na mesma admissão que eu, de professor. E exatamente. Não fazia parte. Eu me apavorei, porque ela me ameaçou. Ela falou, eu não vou te dar o apto para o cargo. Aí, eu conversando com meus colegas do RH, falei, poxa vida, eu vou perder essa oportunidade, não acredito, porque ela falou que vai, que força que eu tenho. Um amigo meu, na época de trabalho do RH, hoje ele está na saúde, o Elton, ele descobriu um artigo no Estatuto do Servidor Municipal, artigo 42, 43, mais ou menos, onde diz que eu, estando trabalhando na prefeitura, já passando para outro cargo, estando ativo no meu cargo, eu não precisaria passar pelo admissional, porque eu estaria já apto a trocar de cargo. Eu evoquei em requerimento esse artigo, que o meu amigo Elton me mostrou. Na administração foi uma doideira, porque tentaram ver se esse artigo ainda valia, fizeram... Na época, o secretário da administração era o Luiz Carlos, ele foi presidente do DAI e depois da administração também. Bigodinho, acho que é Luiz, se eu não me engano. Enfim, foi um quiprocó isso. Tanto é que atrasou, eu tive que pedir prorrogação, porque eles fizeram uma análise jurídica para ver se o artigo estava funcionando, estava em vigência. O artigo estava em vigência, eu não passei pelo admissional e pude assumir meu cargo por conta disso. Porque se eu tivesse que passar pelo admissional com ela novamente, o risco de eu não assumir o cargo por inaptidão era muito grande, porque ela me ameaçou. Eu não tenho como provar, por isso é um relato. Eu não tenho como provar, mas isso me aconteceu. Quando a gente fala, né, porque, como ela falou que ela é esperta, porque ela sempre faz isso dentro do consultório. E do primeiro dia que eu fui, que ela me negou que eu tive a crise, que ela falou aquelas coisas para mim, quando ele disse para você também a gente ter cuidado com o que fala lá dentro, o que aconteceu? Eu comentei isso e uma pessoa falou para mim, eu procurei um advogado depois. E ele falou que não é crime se eu entrasse gravando, que eu poderia entrar gravando. E eu comentei que numa próxima perícia eu entraria gravando. O que aconteceu? Na outra vez, ela estava com um comportamento completamente diferente. Quem falou? As secretárias ali, entendeu? Então, eu não me fio nisso. Porque, por mais que tenha visto, tal, a gente não sabe onde vai, porque a Liz é muito manipuladora, né? Como desabafo aqui. Até esse Tiago, o outro que ela coloca para a juntada, que eu também passei por essa juntada, ele não fala nada. Inclusive, na dele, ele comentou que o Tiago ia dar os dias. Ela fez assim para ele, que não. Então, assim, não é uma juntada. E eu estou aqui com um processo também que eu pedi para o sindicato, da primeira minha perícia para passar por outro perito, já que ela me negou, está até hoje, né? Isso aqui foi também em outubro. E não tive nem resposta. Então, assim, as coisas são muito morosas, não é no tempo, quer dizer, eu tive que trabalhar doente mesmo, o que me aliviou um pouco foi Pederneiras ter me concedido e eu poder fazer a minha terapia no período contraturno, sendo que o que mais me afetou para eu chegar naquele estado foi um assédio que eu estava sofrendo aqui em Bauru e não lá. Né? E, enfim, é muito triste o que Bauru vem fazendo com seus servidores. Muito, muito triste. A gente presta serviço digno e, assim, de aplaudir. Nós, professores e vários outros servidores, dão aquilo que a gente não tem. A gente põe dinheiro do bolso, a gente sabe como a saúde também faz, o que nós, professores, e todo o apoio faz, porque falta funcionário, e eles colocam nas nossas costas isso. Nós não temos culpa da falta de funcionário. Infelizmente, algumas gestões também nos criminaliza, né? Exatamente. Porque se você precisa faltar, se você está doente, vai prejudicar, não tem substituto e é uma culpa nossa. É o que a gente fala. A gente não pede para ficar doente,
né? Então, eu tenho um filho pequeno, às vezes fica doente, tem que faltar, e você é olhado com cara feia, te menospreza, e parte da gestão, né, de algumas gestões aí, que a gente tem que também ficar em observação. Exatamente, Priscila. Eu estou aqui com a minha mão gelada e com o meu coração aqui quase na boca de relembrar essas histórias. E, em relação à gestão, assim, foi o que aconteceu. Como eu precisei me afastar a princípio, eu também tenho 2 trabalhos, a minha carga horária é de 14 horas diárias, eu não tenho horário de almoço, é bem corrido. E, geralmente, eu me canso. Aí, eu fui parar até por conta maior, desse gatilho maior, né, de ficar ruim, por conta também da gestão, que dia sim, dia também me chamava na sala para me assediar, na verdade, assim, com nada a ver com o trabalho, com questões pessoais, para me atingir mesmo, entendeu? Essa professora da manhã que foi para o SESMIT também aconteceu isso. Teve uma professora de educação especial que também fez uma reclamação dessa gestão. Então, chegou ao ponto do SESMIT ter que ir na escola e falar, calma, menos porque, né, você está adoecendo metade dos seus funcionários, do seu corpo docente está adoecido. Né? Aí, a partir daí, é que esse movimento começou a diminuir, mas eu já poderia não estar nem viva. No esgotamento. Quando isso aconteceu, sabe? Do SESMIT ter conhecimento. E, como ela falou, aí eu passei a ir na Marília, mas, cada vez que entra lá, é choro, é desestabilização, porque a gente não sabe o que é pior. Ter o atendimento que é bom com a Marília e com a Darlene, mas, ao mesmo tempo, ter que entrar num lugar em que vai te trazer tudo de volta aquilo que você passou. Eu reconheço, viu, tudo isso que você está falando. Eu quero te parabenizar pela coragem e por superar isso, porque é difícil. As pessoas que eu estou conversando aqui no Zap não são uma só. São pessoas que eu acompanho de algum tempo, pessoas que já tinham, sabe? Faltava um procedimento em que as pessoas pudessem sentar à mesa e falar. Inclusive, na semana que vem, nós vamos ter sequência, são outras pessoas, e a gente vai ouvir aí, para depois, na última fase, poder chamar a equipe do SESMIT aqui e vamos pedir aí a conversa com a corregedoria nos próximos dias, porque eu sei que é grave. E as pessoas, só de ouvir vocês, já fica abalada lá, porque aciona os gatilhos delas também, né, pelo que passaram. Mas você que teve a ideação suicida, que é um tema extremamente importante e grave que a gente tem que debater, que discutir, eu sei o quanto deve doer para você falar. Mas falar também é uma forma de prevenir que aconteça com outras pessoas. Então, parabéns, porque não é fácil. E dói muito para os familiares, Sim. porque, assim, eu vivi na pele. O que aconteceu com meu pai foi muito triste, muito triste. Então, assim, a gente tenta aceitar, mas é difícil, né? Porque, assim, você tem um pai ali presente, que cuida de você, que cuida dos netos, que é muito amado, que é o tio querido, e a gente não percebeu a depressão que veio com a pandemia, né? E, de repente, você vê seu pai internado, desfalecido, por conta dessa depressão, e que muita gente acha que é frescura. Então, é uma coisa assim, é um cansaço, né, é uma indisposição que, às vezes, que toma conta de você. E eu falei, é muito sofrido, é muito sofrido. E assim, eu espero que ninguém passe por isso, porque é muito difícil. E, ainda quando você precisa de apoio, a gente não encontra. Então, eu tive mais 2 passagens com a doutora Lisley. Além dessa do meu pai, a primeira, que foi em 2011, né, devido ao abuso sexual, né, à crise de ansiedade. Na minha gestação, a primeira gestação, em 2015, 2016, eu tive descolamento de placenta, então, os 3 primeiros meses eu tinha que ficar mais de repouso, só que eu não peguei atestado. Eu evitava de fazer muito esforço em sala de aula. Como a minha turminha de fundamental, de 1º ao 5º ano, você não tem que ficar pegando no colo, tudo, mas eu ficava assim, né,
no meio que no resguardo. E, no final da gestação, o obstetra falou assim, não, vou te dar 15 dias, né, que já estava, né, no final da gestação, para você descansar, para não ter esforço, para não ter um parto prematuro. E aí, quando eu passei com ela, com a doutora Lisley, ela falou assim, não, eu não vou aceitar esse atestado de 15 dias, você já entra com a licença maternidade. Eu falei assim, não, eu não quero entrar com a licença maternidade, porque a orientação que eu tenho é que eu posso entrar com a licença maternidade quando o meu bebê nascer, para eu ficar mais tempo com a minha filha. Ela, não, você já está no tempo de entrar com a licença gestante. Eu vou barrar seu atestado, eu só vou aceitar 7 dias, e a semana que vem você entra com a licença gestante. E eu acho que eu fiquei tão nervosa, né, com a situação. Foi no dia 19 de maio, uma quinta-feira de 2016. No dia 22 de maio, estourou a bolsa. E aí eu tive minha bebê com 37 semanas. Graças a Deus, ela nasceu saudável, a cesárea deu tudo certo, mas fica aquilo na sua cabeça, né? E aí eu passei tudo isso que eu passei com meu pai. Eu fiquei assim apavorada. Eu falei assim, não, dessa vez não vai ficar em branco. Eu vou fazer a denúncia. Até falaram, por que você não entra com o advogado? Aí eu falei assim, entrar com o advogado eu não estou preparada, porque ia ficar relembrando, aí ia ter audiência, ia ter várias convocações. Eu falei assim, não, eu não quero reviver o que eu passei com meu pai todo momento. E, não satisfeita, em setembro de 2023, eu passei com ela novamente. Aí eu não me conformo. No dia 28 de setembro, eu passei no SESM, às 7 horas da manhã, referente a um atestado de 5 dias de infecção de garganta. Eu estava com um problema, eu fiquei afônica no dia 15 de setembro, só que eu não deixei de trabalhar. Eu continuei trabalhando afônica, fui no otorrino. Que dia que eu fui no otorrino? Não, no dia 11 eu fiquei afônica e no dia 15 de setembro eu fui no otorrino, porque estava doendo demais. Aí ele falou assim, vou entrar com medicamento. Entrou com medicamento, aí eu fiz um repouso no final de semana. E voltei normalmente a trabalhar na segunda-feira. Só que aí veio febre, dor no corpo. Fui no sábado no médico, o médico me deu um antibiótico para tomar. Tomei o antibiótico, mas não melhorou. Na segunda, eu tive que retornar. A médica falou assim, o seu instrumento é a voz. Esse remédio, esse antibiótico não fez efeito, eu vou te dar um antibiótico mais forte, só que se você não fizer um repouso vocal, vai piorar. E aí, na segunda-feira, a médica falou assim, eu vou te afastar pelo menos 5 dias. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí ela me afastou 5 dias, aí no terceiro dia eu passei pela doutora Lisley na perícia, e, para minha surpresa, levei todos os documentos desde o dia 11, que eu fiquei afônica, os remédios que eu estava tomando, o acompanhamento, o PA que eu fui uma vez, que eu fui pela segunda vez. E ela falou assim, não, a sua garganta já não tem mais placa de pus. Né? Ela te examinou? Ela falou, deixa eu ver a sua garganta. Ela viu, não tem mais placa de pus. Né? Só tem um vermelhinho, mas está tudo bem. Eu falei, então, mas eu estou em tratamento e está vermelho, está irritada. À noite eu começo a tossir bastante e eu gostaria de finalizar o tratamento, pelo menos esses 5 dias, que vai juntar com o final de semana, eu tenho descanso e retorno a trabalhar. Não, você pode já voltar imediatamente. Também, você com atestado. E eu com atestado. Eu falei assim, E mais ela uma em vez... nenhum momento escreveu o porquê de não aceitar o atestado do outro profissional. Falou que eu não tinha mais pus na garganta, que eu não precisava mais ficar afastada, que eu podia retornar.
Aí eu falei, mais uma vez a doutora vai ser desrespeitosa, menosprezar a dor do próximo e contestar o atestado? É isso mesmo, você pode voltar a trabalhar. E como eu já tinha passado por todos esses acontecimentos, a orientação do sindicato é: toda vez que ela cortar um atestado, você volta no médico e pega um novo atestado. Porque Particular, ou da HPP. não, do mesmo médico pode ser, né? Não precisa ser, porque ela não tem o direito de contestar um atestado. Ela não é a sua doutora que te acompanha, é o médico que está te acompanhando que vai saber o que é melhor para você. Aí, na sexta-feira, eu retornei para o médico, falei o que aconteceu, ele me deu um novo atestado, e aí, como não precisava de perícia, porque ela deu só 4 dias, aí eu dei mais um atestado do 5º dia, tentei fazer a minha recuperação, porque o antibiótico era de 7 dias, e a médica tinha me dado atestado só para 5 dias. E aí fui tomando o remédio, continuei o tratamento, voltei a trabalhar na semana seguinte, mas ela barrou o atestado de novo. Quando você falou da tua primeira gravidez, que você teve descolamento da placenta, Sim. né? O médico te deu um atestado de 15 dias, que ela não aceitou. Isso já no final da gestação, final. que já estava tudo certo, assim, não tinha mais Uma gestação, descolamento. quantas semanas? Desculpa. Não... Eu estava com tua filha 35 nasceu- semanas. 35. 35. E ela falou que com 36 semanas eu já poderia entrar com a licença gestante. Tá, a gravidez, quantas semanas são, normalmente? De 39 a 40. Então, nasceu pelo menos uns 20 dias antes. Nasceu com 37 semanas. 37 semanas. Antecipou bem. E depois, você... Porque ela estava prevista para nascer dia 12 de junho e ela veio nascer dia 22 de maio. Eu passei... Julho. De junho. Junho. 12 de junho, ela nasceu 22 de maio. Eu passei na perita... 20 dias antes. Eu passei na perita dia 19 e aí, no dia 22, a bolsa estourou. Nas 3 semanas antes. Que eu saí de lá bem assim, abalada, que eu não estava esperando Quer dizer, ser ela também, atendida dessa forma. mesmo ela pegou o atestado profissional, Sim. não... Contestou o atestado obstetra E não justificou. e não justificou. Falou que era para eu entrar com a licença gestante. Aqui no meu, por exemplo, do segundo, como ela falou, né, a primeira vez que negou, a gente também buscou o sindicato, e foi a mesma orientação, volta e pega. Só que volta e pega, cai nela de novo. Então, a gente fica naquela. Eu vou trabalhar doente, eu vou ser humilhada no meu trabalho ou vou ser humilhada no SESMIT? A gente fica, sabe, eu fiquei nessa. O que é pior? E aí, a minha médica fez esse laudo e entregou o atestado junto e fez, porque eu expliquei o que estava acontecendo, e ela mesmo falou, volta, né? Só que ela vai cortando, e aí a gente não vai... Tipo, deu 60 de primeira vez, ela me concedeu 15. Aí ela me deu mais 30, ela concede 5. Tipo, não deu 30, deu 20 e poucos dias no total dos 60 que ela me deu. Só que o fato de ter que ir lá, pegar outro atestado numa condição que está, e ter que votar naquele SESMIT, a gente fica tão dolorido que você não sabe o que é pior. E, no último, quando eu levei o do INSS, que eu havia já passado pela perícia do INSS, que na primeira, em Pederneiras, que em Bauru, na primeira, não tinha ainda, ela ficou um pouco mais assim, né? Aí ela escreveu aqui o meu retorno no dia X, mantido, aqui está, observação, F41.1, mantido para a pessoa ser readaptada. Só que nem sei o que é isso, nem existe mais readaptação na prefeitura, acho que nem ela também sabe o que é isso. Então, assim, eu não sei qual é a especialização dela, pelo que eu fiquei sabendo, acho que ela é só médica do trabalho mesmo. E a gente sempre pergunta, até no sindicato, eu perguntei de onde vem essa força, porque a gente tem muita reclamação dela, muita, e a gente, às vezes, não tem coragem de vir aqui ou de ir em qualquer lugar, porque ela é uma pessoa que tem dinheiro, então, a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, vamos assim dizer. Então, hoje a gente está dando a cara aqui, porque a gente sofreu demais, e a gente sabe tantas outras pessoas que sofrem também, e a gente fica naquela corda bamba de eu vou falar e vou sofrer o quê?
porque a gente sabe que ela pode retaliação, ela pode contratar muitos advogados. Falei, ela fala. Ela fez isso com com a senhora Elizabeth. Entendeu? E a gente de vítima passa. Acionar, que quer dizer, eu estou sendo difamada, mas aí contra fatos, não argumentos, né? Sabe? Por isso que é importante a gente fazer por uma esfera permanente do Poder Legislativo, que tem obrigação, mais do que direito, tem obrigação, tem dever de fiscalizar para não acontecer mais. E o que eu percebo... Eu nunca tinha ido no SESMIT, né? Eu estava para pegar a minha licença premium, então não tinha nem essa questão de ela está sempre aqui dando atestado, como fala, joga todo mundo no balaio, né? Eu falei, pode olhar no meu prontuário, ela mesma tinha feito a minha perícia de aptidão. Então, assim, é muito triste você dar sua vida pela prefeitura, você fazer tudo, e a hora que você está doente, que você precisa do mínimo de apoio, a pessoa virar as costas, te humilhar. Estou vendo o texto aqui do seu... Tipo assim, você morreu, amanhã fez um dia. Acabou. Você vai se Só matar? é um número. Boa sorte. Estatística, vira estatística. Porque foi em setembro que aconteceu. O Setembro Amarelo eu até citei na minha raiva lá. Falei, é um Setembro Amarelo, que acolhimento que está tendo aqui? Pelo contrário, não está tendo o acolhimento, está tendo opressão. Amplia o quadro de adoecimento. Estou vendo aqui o material que o sindicato fez para você e vejo que isso se repete. Eu estava falando aqui com a doutora Elvira, que é advogada, em um processo também de uma outra servidora, Andréa Ortolani, e eu estou vendo aqui, no parecer, a contestação da ação, a manifestação da doutora Lisley e das técnicas ali da área, e o quanto vai coincidindo, vai virando meio Ctrl-C, Ctrl-V do ignorar dessa questão do adoecimento mental, que é muito grave. Aí eu li aqui esse trechinho da sua manifestação. Conforme se depreende das cópias dos documentos anexos, a servidora requerente se submeteu à consulta médica, tendo sido diagnosticada com a CID F41.1, ansiedade generalizada, bem como F32.1, episódio depressivo, tendo apontado a necessidade de afastamento das atividades laborais. Ocorre que, submetida à perícia médica perante o SESMIT, na data de 5/10, a perita médica, a doutora Lisley Gislaine de Oliveira Serigato, reduziu injustificadamente o tempo de afastamento para 19 dias e a considerou apta para retornar ao trabalho no dia 16, mesmo sem ter qualquer condição psiquiátrica para retorno, promovendo uma análise completamente superficial sobre o seu caso e até depreciativa para com a sua pessoa. Aí, aqui no caso da Andréia, eles mandam lá, né, a diretora manda para manifestação no processo, porque está no curso de uma ação. E aí a doutora Lisley se manifesta assim, aspas, venho esclarecer que a servidora atua na função de desenhista técnica e apresenta inúmeros atestados médicos de patologias diversas e especialidades também, que vão sendo somatizados, permitindo a emenda de um no outro, sem ao menos tentativa de melhora. Isso é uma inferência que julga, não é? Não só o estado mental da pessoa, mas atribui uma valoração de preguiça. Você não quer melhorar, quer dizer, ficar doente, tomar remédio, antidepressivos, não é? Poder, inclusive, flertar com a ideação suicida é uma opção. A forma como está aqui, vereador, eu acho tão grave. Por quê? Porque insinua que é vantajoso. É vantajoso alguém tomar antidepressivo, remédio tarja preta, gastar, não trabalhar, não é? Como se fosse realmente uma visão generalista de que quem se afasta por qualquer motivo é preguiçoso. E isso é grave. Aí você tem uns trechos que eu separei aqui que, para mim, também é ofensivo. Ela faz aqui uma análise sobre a fibromialgia, que foi uma consequência de todos os procedimentos, né? Pelo menos até onde eu conheço, é psicossomático. E ela fala assim, quanto à fibromialgia alegada, uma vez que não existe exame preventivo ou quantitativo, bom, sendo eu não sou médica, né? Nem quero me excluir aqui em questões que não são da minha alçada e da minha competência, mas sendo psicossomático, naturalmente, você prevenir
as questões que te levam a esse desgaste mental pode seguramente ajudar ou abrandar muito as consequências da fibromialgia. A literatura indica alimentação saudável, evitando açúcar, leite e gorduras. Atividade física para controle da dor, fadiga, depressão e melhor qualidade de vida. A atividade física vai resolver todo o problema da depressão. Não existe indicação de repouso. Mas olha essa parte. Ainda é sabido que a servidora, durante o período de gozo de atestado médico, estava realizando palestras na cidade, ou seja, apta e disposta mentalmente. Aqui tem um outro problema gravíssimo. Gravíssimo. Não, aqui o problema gravíssimo é o seguinte, não é somente a comprovação. Porque se o seu adoecimento advém de situações da sua realidade cotidiana de trabalho, encontrar um mecanismo adequado de você continuar sendo servidora numa situação que isso não se repita, seja indo trabalhar em outro espaço, uma adequação, enfim, mas dialogada e não imposta, porque você está naquela situação onde você está. Por que ela não poder? Por exemplo, eu conheço essa servidora, ela é extremamente capaz e preparada, até porque tem formação na área de arquitetura, inclusive foi alçada agora a vice-presidência do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e os espaços que te dão prazer em trabalhar, em situação de satisfação, quer dizer, você está numa realidade de tranquilidade, você está num adoecimento pela realidade que a máquina pública te impõe naquele local de trabalho, não significa que você tem que viver clausura. Você tem uma vida social e você tem uma atividade dentro de outras militâncias que você tem, atividades que você desenvolve, não significa que você está sendo um sacana, muito pelo contrário. Isso é um alerta de que você precisa, naquela realidade que está te causando aquele adoecimento, ter mudança ali, não no resto. Não é assim, ó, você só está doente se você se trancar num quarto escuro, tomar remédio tarja preta, não é? E ficar no limite. Isso, inclusive os psiquiatras eles recomendam, né, momentos sociais que façam com que você desligue um pouco da onde está sendo o problema. E assim, o que eu vejo, toda vez que a gente tem que passar por uma perícia, desencadeia tudo de novo. A última vez que eu saí por conta da dor de garganta, o que aconteceu? Tá bom, doutora, onde a doutora quer que eu assine? Eu vou assinar. Assinei o documento, saí e falei para as meninas. Eu falei assim, eu não quero passar mais por essa doutora. Eu não tenho condições. Eu saí e falei com as meninas chorando. Na sala, me controlei, mas eu saí com as meninas, as secretárias, e falei, eu não tenho condições mais de passar com essa doutora. Eu preciso ver os meios, se eu tiver que passar de novo por perícia, para não cair com ela de novo, porque eu não tenho condições. Aí eu saí de lá, fui na corregedoria novamente, porque eu já tinha feito a denúncia. Eu fui convocada na corregedoria para relatar essa denúncia que eu fiz, e aí eu fiz uma nova denúncia, que é essa da garganta. Anexei ao processo que está na corregedoria. Por conta disso, porque piora o nosso tratamento. Ela consegue piorar ao invés de melhorar. E é um local de apoio. Sim, sem né? dúvida, deveria ser. A gente deveria ter um apoio, né? Eu fico muito atenta ao linguajar. Isso é muito importante a gente se atentar, tanto na verbalização quanto na escrita. Aí, quando a doutora é chamada dentro da estrutura de um processo que tramita na justiça se manifestar, olha essa frase. Observação. Segue anexa a avaliação do posto de trabalho, inclusive no qual nem sequer vai. Então, esse julgamento, isso não é o papel do médico. No máximo, aqui ela poderia... Porque eu imagino que, quando você pede uma manifestação de um médico, você está pedindo somente do ponto de vista como médico. Essa avaliação de todos os demais itens faz ela se colocar como um polo. Ela não é um polo. A perita nunca pode ser um polo, a médica não pode ser um polo. Não é? Não é esse o papel. Contar o histórico da passagem do trabalhador, do servidor, da servidora pelo SESMIT é uma coisa, mas é burocrático. Fazer aqui uma inferência, fazer uma avaliação, fazer um pré-julgamento é complicado.
segue anexo comprovante de participação em palestras, olha essa parte, e uma roda de samba, na vigência do atestado. Então, enquanto você está com um afastamento por um adoecimento mental, é clausura. O diagnóstico é de adoecimento mental e o prognóstico é se tranca e toma remédio tarja preta. É isso. Você não pode ter vida social. Você não vai atacar o que te causa problema, você vai aumentar o rol de problemas? Não, inclusive, eu vou corroborar o que a amiga disse aqui, que a recomendação é justamente outra. É que você realmente saia. O que a Marília falou para a Andréia, tente sair desse local. Faça a sua mão. Saia para o... Você tem que tentar sair dessa situação. E não é ficando enclausurado que você vai sair dessa situação. Mas eu não tinha força. Não tinha mesmo. Mas eu não tinha força para fazer isso naquele momento, né? Hoje eu estou aqui com a minha unha feita, nas minhas férias, continuo fazendo minha terapia, continuo tomando minhas medicações, que na época eu tive que aumentar muitas dosagens, que a gente pode ter depois comprometimento de rim, de fígado, consequências que a gente não sabe, né, que poderia ter sido tratada de uma maneira mais branda, e eu não tive força para aquilo. Mesmo assim, ela não poupou, né, de falar que eu tinha... Era 7h da manhã, eu tive ontem tomando chopp. Aí eu falei, antes de ter a crise, até essas coisas também ajudam no momento depois, porque é muita indignação. Eu falei, aonde? Quem viu? Você tem alguma foto? Daí ela muda de assunto. Daí, quando eu comentei que iria gravar de uma próxima vez, aí ela teve um comportamento bem diferente. Porque eu entrei gravando da segunda vez e ela não falou nada disso. Então... E o spa. Obviamente, a gente sabe que há... E, às vezes, assim, tem uma divulgação ampla na mídia, determinados julgamentos no campo do direito, sobretudo no campo do direito do trabalho, onde determinadas posições são construídas a partir da empresa provar determinada capacidade, não é? Por exemplo, é diferente. Você quebrou o pé, está um atestado que você está com a perna quebrada e você é vista como destaque na escola de samba. Você está com o pé quebrado, você não consegue. Agora, você quebrou o pé, você não pode ser visto no bar da esquina, tomando uma cerveja com os amigos. Então, a compatibilidade daquilo que é alegado com aquilo que é feita a contraposição pela empresa, que me parece que é o flerte que o SESMIT tem feito, infelizmente, sob o comando aqui da doutora, quebra totalmente a impessoalidade. Por exemplo, o SESMIT não é espaço de fofoca. Jamais uma médica paga pelos recursos públicos pode ficar controlando a vida social do servidor, a menos que isso seja comprovadamente, não é? E seja incompatível com aquele atestado. Ele está com o dedo quebrado, o tendão ferido, rompido, precisa de 2, 3 meses para fazer procedimento cirúrgico, recuperação, e tem fotos dele no jornal participando de um campeonato de vôlei. Então, como é que você não pode dar aula se você está jogando vôlei? Não é? Mas, assim, isso é muito objetivo, não é subjetivo. É objetivo. Agora, quando o campo é o adoecimento mental, que é gravíssimo, é uma doença silenciosa, perigosa, como aconteceu com o pai da Priscila e com muitas pessoas que a gente conhece e que é muito comum nas empresas em geral. E esse ignorar, né? Agora, no campo desse adoecimento mental, essa quebra de impessoalidade aqui, para julgamentos de forma muito objetiva, e esse lastro de fofoca, não é papel do espaço, né, vereador Guilherme? Eu acho muito grave. Ela, a encarregada aqui da divisão, depois, no final do laudo aqui, que vai contestar na justiça, fala assim, com a alteração do local de trabalho, devido aos problemas interpessoais alegados pela servidora, poderiam diminuir os agravantes da fibromialgia e transtorno mental. No entanto, a servidora não realizou a tentativa de retorno. E a advogada está me dizendo aqui que comprovou não ter havido essa mudança. Então, alega-se a perspectiva de que foi ofertado uma condição para atenuar o quadro de adoecimento, mas efetivamente não foi feito. A readaptação. Pode falar aí, não. Mesma coisa aqui no meu caso, né? Que foi aqui, ela escreveu, né? Mantido o meu CID para que possa ser readaptada. Isso aqui desde outubro, né? Cadê?
Não existe. Então, quer dizer, ela coloca uma coisa, uma máscara, né? Nem sei o termo para usar aqui. Olha, eu acho que não deve ser fácil para vocês terem que vir aqui na Câmara Municipal e muitas vezes expor até um problema pessoal de vocês. Exatamente. Você entendeu? Em público, porque isso aqui é transmitido. A dificuldade até da Elizabeth, que ela veio aqui, eu estava com a Estela aqui na reunião, mesa repleta de né, e ver que não é fácil para vocês terem que fazer esse relato de um problema pessoal e expor isso aí, né? Agora, o que me chama a atenção muito, primeiro, é a falha de procedimento da médica, ela até poder contestar, mas tem que justificar, né? Então, já N casos, você vê que já tem erro nisso, na não justificativa de contrariar o atestado de um colega, né? Isso já é péssimo, né? Esse procedimento da parte dela, que já está incorrendo em erro, né? E o número na corregedoria de denúncias e reclamações. 13 reclamações, 2 denúncias. É muito maior. Né? Então, será que estão perseguindo a doutora? Acho estranho, né? Porque uma pessoa, um profissional, que ainda mais na posição que ela está, que é um centro de acolhimento, e tudo bem que a gente tem que ouvir ela ainda, mas todos os indícios estão levando a uma má conduta dela, até como profissional, né? Vamos escutar ela também, porque a gente tem que escutar ela também. Mas absurdo isso. Número de reclamações. Estão perseguindo a doutora, então? Quer dizer, é complicado. É uma situação complicada que a gente não pode deixar, né, vereadora? Nessas condições, porque não é fácil para vocês. Não. Eu imagino, ter que se expor dessa maneira, disso tudo, né, e a maneira como vocês são tratados. É uma pena tudo isso estar acontecendo na prefeitura. Eu só queria manifestar rapidamente que, falando por mim, pessoalmente, eu estou aqui, tudo isso que o senhor falou, é muito difícil. Eu estou aqui também com a minha mão gelada, suando, porque é complicado mesmo reviver tudo isso. Mas eu acho esse espaço aqui vital, porque não existe mais nada. Se não tiver isso aqui, continuar o que está acontecendo, ampliar o que se está acontecendo. Porque, na minha opinião, no meu caso específico, e no da Andréia e no da outra professora que também foi acionada no SESMIT, a gestão da escola onde eu estava ano passado, ela utilizou o SESMIT como um instrumento de punição. Aonde é um lugar de acolhimento, ele está sendo utilizado como punição. Porque tem um processo aqui, onde ela contesta os atestados e tudo mais, onde isso não tem que ser contestado. Na minha defesa, eu falei, se você quer contestar o meu atestado, você tem que acionar o médico que me deu. Porque eu estou referendado pelo estatuto, eu tenho o direito de me tratar, eu tenho o direito de apresentar um atestado, de justificar a minha falta. E não é um achismo. Se ela discorda do médico, ela tem que justificar. Sim. Porque o que está aparecendo? É um achismo da parte dela. Eu acho isso, eu acho aquilo, e não coloca no papel. E quando você interpela ela para que ela coloque, ou para que ela se explique, ela simplesmente te ignora. Isso tem que cessar. Eu queria só concluir a minha fala, realçando que é muito difícil mesmo estar aqui, fazer o nosso relato, mas a gente se fortalece na tentativa que não volte a acontecer. E que outras pessoas não passem pelo que passamos. Porque, para a gente superar, é difícil. É difícil. E ter aquela coisa, nossa, eu vou ter que passar por uma perícia, será que vai ser ela de novo? É desesperador. Isso já cria uma ansiedade em você, né? Como a pessoa, a André, que leu essa resposta,
Imagina a cabeça da pessoa que lê uma resposta como essa. Não, eu sei, porque é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e tenho relação com pessoas que são muito próximas dela. Então, tipo assim, isso aconteceu semana passada e foi uma semana muito difícil para ela. Muito difícil, muito difícil. Porque está na esfera judicial, não está nem no escopo da prefeitura mais. Como o seu também já está, outros já estão, mas essa estatística também tem que mudar. Então, se você tem uma estrutura que é para dar apoio e ela está servindo como um instrumento de repressão, inclusive sendo usado como um mecanismo burocrático de punição e de reforço dessa situação de instabilidade psíquica, isso tem que mudar. Nós estamos falando do maior empregador do município, nós estamos falando de 7 mil servidores. E o impacto disso, como a Priscila colocou, vai para a família inteira. Você acaba vivendo uma situação familiar de adoecimento. Porque as pessoas, né, têm empatia, né, familiar, pessoal, interpessoal. Não é? Mas eu acho assim, apesar da dor e do reconhecimento nosso aqui com essa dor de vocês, eu acho que é muito importante o que vocês fizeram. Não é para ser herói, não. Mas é para ter coragem, porque vocês já estão vivendo a punição disso na prática, vocês já estão sentindo as consequências disso. Muitas outras pessoas ainda vão passar por isso, se isso não mudar. Não é? É isso que eu acho que é importante nos cessar. Esses números que o vereador Guilherme reafirmou aqui, que eu li no início da nossa oitiva, esse número é absolutamente ínfimo diante de tudo que a gente tem sabido. Porque 13 formalizações e 2 denúncias está muito, mas muito distante do número de ligações e de pessoas que eu recebo no gabinete. Nós que estamos aqui mesmo Vocês não tinham formalizado, né? nenhuma reclamação formalizada. Está vendo? São muitos casos como esse que estão acontecendo, mas não está formalizado no... Eu não tinha nem força para isso. Assim, eu falei, tocar nesse assunto, porque a depressão, a ansiedade, ela não tem cura, né? Então, você trata. Então, você melhora devido a condições que você são proporcionadas ou você piora. Né? Então, eu estou buscando a minha melhora, mas eu tenho dias, mesmo agora nas minhas férias, que eu não quero fazer nada, assim, eu não quero nem tomar banho. Bate alguma coisa que a gente não sabe o que é, da onde vem. Angústia. Vários sentimentos que às vezes a gente não sabe nem definir. E como ela falou, esse medo, como eu falei, eu nunca tinha passado por perícia no SESMIT antes. Então, assim, foi a primeira e foi assim já, né? Uma lapada, porque eu tinha tentado tirar minha vida, e uma semana antes de eu tentar tirar minha vida, eu já tinha me mutilado. Eu tenho fotos que eu arranquei bastante sangue do meu pescoço, do meu braço, de pensar por conta já de assédio no meu trabalho. No domingo, de pensar que na segunda eu teria que encontrar a chefia, enfim, né? E aí isso foi piorando, foram gatilhos que foram piorando o meu estado, e aí eu passo lá pela perícia, né, de acordo com até um laudo que a minha médica fez diante da gravidade da situação que era, e a pessoa fala que tinha me visto tomando cerveja. Você falou até direito, né, de quem faz. Não foi o caso, não foi o meu caso, mas assim, é muito humilhante. É muito humilhante. Sabe, eu falo, poxa vida, eu preciso do meu salário. Eu passei num concurso público, eu não pedi favor para ninguém. Ela também é uma colega de trabalho como eu, ela também é uma funcionária pública. Ela pode estar em um outro cargo, mas ela é uma funcionária pública também. E ela foi funcionária pública de outras cidades, que, inclusive, em Agudos, diz que ela até apanhou de servidor lá. E eu cheguei a falar isso para ela. No surdo, falei. Aí ela falou, aqui ninguém me bate, aqui se tiver que bater sou eu. Porque eu faço jiu-jitsu. Então, se tiver que alguém aqui bater, quem bate sou eu. Falou isso para você durante uma consulta? Sim. Tá difícil. Bem complicado. Você me fez lembrar também de algumas pessoas, inclusive uma delas que está acompanhando aqui, que falou, olha, estou aqui até chorando, trêmula, porque eu estou vendo e estou me vendo dentro da situação. O número de pessoas em que esse gatilho tem causado automutilação é grande. Essa aqui é uma delas. Faz uma automutilação nesses períodos de estresse máximo, quando os gatilhos são disparados, que é de chegar a fazer conversa com a pessoa e a pessoa não notar que tem uma gota de sangue escorrendo pelo rosto porque machucou e nem não sente, né? Porque é o alívio, né?
falso alívio, na verdade, né? Perigosíssimo e que precisa ser combatido. Para nós finalizarmos aqui, eu queria pedir para vocês, né, para vocês três, assim como nós fizemos com a dona Elizabeth, tudo que vocês tiverem para nos fornecer via assessoria, tá? E nós vamos juntar no processo, inclusive os atestados que vocês apresentaram nesse período, as alterações sofridas via SESMIT, sem as consequentes justificativas, conforme a orientação do Conselho Federal de Medicina. No caso de judicialização ou de representação na corregedoria, tudo que vocês têm de documento nos forneçam. Nós teremos outras oitivas na próxima semana. A fase de ouvir a equipe do SESMIT, inclusive a médica, vai ser na fase final. Antes disso, nós vamos pedir, já anota aí, a assessoria, que nós vamos pedir todos os registros, todos os atendimentos feitos pelo SAMU e pela Polícia Civil nesses últimos anos, lá naquele endereço. Onde a Polícia Militar também? A PM, que a base é bem diferente, por isso que eles chamam, né? Era a antiga base do bombeiro. Polícia Militar, então eles tomam café ali. Polícia Militar. Polícia Militar, Civil e atendimento de transporte de pacientes, seja SAMU, seja qualquer outro mecanismo utilizado. Com base nesses dados, assim como a gente tem aqui os da corregedoria, da ouvidoria, vão reforçar o que é que está acontecendo nesse lugar que está virando um espaço de medo, de horror, né? De opressão e que precisa alterar. Tá certo? Eu quero agradecer imensamente a colaboração de vocês. Qualquer tipo de pressão, de ameaça, de assédio, que em decorrência desta oitiva vocês venham a sofrer, também peço que vocês comuniquem formalmente a gente de imediato, porque seguramente pode ter certeza que todos os mecanismos que a gente tem a prerrogativa de utilizar para blindá-los e protegê-los desse direito de denunciar, nós o faremos. Tá certo? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrado esta reunião e as oitivas às 11h40.